Atos capítulo 16, versículos de 1 a 10. Pode colocar os slides, Luane, eu leio aqui, eles acompanham, tá bom? Semana passada, as 2 semanas que se passou, nós estivemos aí analisando o capítulo 15, que foi o primeiro concílio em Jerusalém, da primeira igreja batista de Jerusalém. Vocês ouviram isso aqui nos domingos anteriores, sim ou não? Ah, ainda bem. E hoje nós observaremos a continuidade daquilo que acontecera a partir do capítulo 13, pela iniciativa do Espírito Santo, de enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, e agora sai novamente para a viagem missionária, só que agora é a segunda viagem missionária, Paulo em uma caravana, mas especificamente um personagem que está muito próximo dele, que é Silas, mas não é apenas os dois, nós observaremos aqui então, dentro desse contexto. Então, Atos capítulo 16, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso 10. Diz assim o texto bíblico que estarei lendo na NVI. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Portanto, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar as boas novas do Evangelho, ou para lhes pregar o Evangelho. Pai, está aqui, Senhor, a tua palavra, e mais uma vez rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Deus, esvazia-nos, Senhor, e que somente o Senhor tenha liberdade de, nesse tempo, o Senhor, compartilhar conosco. Obrigado, Pai, por este privilégio. Eu oro grato, pedindo assim, ó Deus, a condução do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, está aqui o capítulo 16, e nós vamos ver aí a continuidade da segunda viagem missionária. Nos domingos anteriores, quando os irmãos observaram, nós vimos os decretos do Concílio de Jerusalém, ou seja, a reunião da igreja em Jerusalém para decidir de que maneira os novos convertidos, especificamente os gentios, deveriam viver. E nós vimos que neste concílio eles afirmavam duas coisas. Primeiro, esse concílio afirmava que a salvação não é por manter a lei de Moisés, mas é somente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Esta foi a primeira decisão do concílio, ou aquilo que o concílio afirmou, a decisão da liderança da igreja, que estava então decidindo de que maneira os novos convertidos gentílicos, que não eram judeus, deveriam viver, porque havia entre eles alguns judeus que vieram da Judéia para então obrigá-los para acrescentar algo à fé deles, no sentido de que vocês agora abraçaram uma fé, mas não é só Cristo.
vocês também precisam passar por um processo a qual nos for ensinado, que é o processo da circuncisão, para que vocês tenham aliança com Deus, vocês então sejam salvos. Então esses judeus estavam criando um tumulto dentro do contexto das igrejas que estavam sendo formadas no mundo gentílico, e aí agora tem este concílio, eles afirmam que a fé é somente pela graça através de Cristo. E mais nada, não é necessário de que estes agora que se converteram a Cristo tenham de fato que se circuncidar. Aliás, se você não sabe o que é uma circuncisão, é a famosa operação da fimose, ou cortando o órgão, o prepúcio do órgão genital masculino. Isso é circuncisão, ok? Se você observar, dentro daquilo que for afirmado, a gente vai ver aí os 5 pilares, ou pelo menos 3 pilares da reforma protestante. Eles afirmam que somente a graça, somente a fé e é em Cristo. E aí só a Escritura e somente a Deus toda a glória. Então a gente percebe que o Concílio de Jerusalém ele começa a fundamentar doutrinariamente a maneira como as igrejas precisavam se comportar. Qual é a outra afirmação, ou a segunda afirmação de que esse concílio decide para que essas igrejas pudessem estar vivendo? Em segundo lugar, no concílio, eles pediam aos crentes gentios, por consideração aos crentes judeus, que não se envolvesse com 4 coisas que eram especialmente ofensivas para os judeus convertidos. Quais são essas coisas? Comer coisa sacrificada a ídolos, comer carne com sangue, e também que ele se privasse das relações sexuais ilícitas, que para eles era algo natural dentro do contexto de uma cultura pagã. Então essas 4 coisas foram definidas no concílio também. Vocês não podem comer carne sacrificada a ídolos, e Paulo vai falar isso, que não é a ídolos que sacrifica, mas é a demônios. Eles vão falar que eles não deveriam comer carne sufocada em sangue, no contexto que era muito ofensivo para o judeu, e que eles também deveriam estar se distanciando da cultura pagã, que outrora eles viviam da antiga natureza, que era viver na libertinagem, no contexto da sexualidade, tendo sexo com todos de forma ilícita. Então, este é o concílio em Jerusalém. E por que é importante dar esta breve introdução, relembrando a decisão da liderança da igreja, dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém? Porque na segunda viagem missionária, você vai ver que o objetivo agora da equipe missionária é fortalecer estas igrejas doutrinariamente, para que elas evitassem andar por caminhos que pudessem, então, ser contrária à vontade de Deus. Então a gente vê isso acontecer. No versículo 4 e 5 nos mostra que a equipe missionária viaja por toda a região, entregando as decisões do concílio de Jerusalém. Leia comigo, veja se não é isso. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que essas fossem obedecidas. Observe o verso 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresceram em número cada dia mais. Então, de que maneira essas igrejas eram fortalecidas na fé e elas cresciam? Quando elas observavam doutrinariamente a maneira como elas deveriam andar e se comportar no novo contexto de vida em Cristo. Isso é extraordinário. Queridos, crescimento na vida da igreja é produzida pelo próprio Deus, na observação da própria igreja das Escrituras. O Senhor vai levantando e construindo uma igreja, solidificando e edificando saudavelmente, quando há nesta igreja observação das Escrituras. E esses dois voltam na segunda viagem missionária, fortalecendo essas igrejas. Veja que esse é o objetivo. Você lê o verso 40 e 41 do capítulo 13, diz assim: mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, nesta perícope aqui, ou nesta porção do texto em que nós acabamos de ler, nós vamos ver a história de Paulo e Silas no início da segunda viagem missionária, e eles se uniram com alguns objetivos. Quais são esses?
eles se uniram para visitar as igrejas que eram formadas na primeira viagem missionária, pregar a palavra, instruir doutrinariamente as decisões que foram tomadas no Concílio de Jerusalém e fortalecer os santos. Essa era a maneira como eles viviam. Eles voltavam em cada uma das regiões que se passaram, onde homens e mulheres se converteram a Cristo, fortalecendo estas igrejas, pregando a palavra de Deus para eles e visitando para que eles não se desmotivassem por qualquer que fosse a situação que eles pudessem passar no contexto da vida eclesiástica ou no contexto da vida na decisão que tomaram ao lado de Cristo. Mas a gente vê que nessa segunda viagem missionária, os planos que eles assim tiveram na viagem missionária, elas mudaram várias vezes. Então, essa equipe missional, ela teve que se adaptar, não à agenda humana, mas a uma agenda divina. A maneira como Deus ia conduzindo a vida da sua igreja, a vida dos seus servos na segunda viagem missionária. E essa é uma das principais lições do livro de Atos, queridos. A expansão da igreja primitiva é obra do Espírito Santo. A expansão da igreja é obra do Deus através do Espírito Santo, através da atuação do mesmo nos corações perdidos e desesperados. E a gente vê isso acontecendo quando a gente lê o verso 5 dizendo que as igrejas cresciam cada vez mais, era Deus agindo no meio do povo, e a gente vai observar que isso acontece no livro de Atos o tempo inteiro, que a expansão da igreja é atuação, é obra do Espírito Santo e do próprio Deus na vida da igreja. Simples, quer ver? Quando você lê capítulo 2 de Atos, versículo 47, diz que à medida que a comunidade ia vivendo em contexto de comunhão, de fé, Deus, então, ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A comunidade estava de olho na vida da igreja e Deus usava a vida da igreja para que esses também se debruçassem diante do Senhor e pudessem entregar as suas vidas e essas suas vidas fossem, então, transformadas. Então, qual é a mensagem central do nosso texto de hoje? Essa mensagem central é esta aí, queridos. Somente o Espírito Santo é capaz de dirigir os seus servos para os campos onde a seara está pronta para a colheita. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ele é Senhor sobre a agenda missional da igreja e Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós precisamos apenas ser obedientes e sensíveis à sua voz e à sua direção. E é isso que nós veremos dentro do contexto aqui do texto onde nós acabamos de ler. O texto se inicia dizendo que Paulo e Silas chegaram a Derbe e a Listra. Vocês lembram que, sem dúvida alguma, esta é uma decisão muito corajosa, querido, de Paulo e Silas. Ouvimos a semana passada que houve uma ruptura da caravana missionária pela atuação do Espírito Santo. Barnabé e Marcos descem para Chipre, vão pregar o evangelho em Chipre. Paulo, então, se recusa a viajar com João Marcos, pega Silas e viaja, então, para uma outra região, dando, então, continuidade à segunda viagem missionária. Só que essa decisão de Paulo é uma decisão muito corajosa. Por que é uma decisão corajosa? Eu quero lembrar para você que Listra é o lugar onde Paulo foi apedrejado, onde arrastaram Paulo para fora da cidade, deixando ele como morto. Aqui em Listra é onde ele havia sofrido terrivelmente. E enquanto ele sofria, depois de romper com o Barnabé ter voltado para trás, Deus, na sua infinita graça, misericórdia, deu a Paulo agora, na segunda viagem missionária, um jovem chamado Timóteo, que mais tarde se tornaria o seu filho na fé, um fiel, alguém que traria para Paulo bálsamo para o seu coração. E por que é que Deus faz isso? É interessante a gente observar esses detalhes que Lucas apresenta na narrativa. Ele faz questão de mencionar no versículo 2, de que ali em Listra vivia um discípulo chamado Timóteo, e diz que esse discípulo chamado Timóteo, ele era alguém de bom testemunho. Deus levanta esse discípulo chamado Timóteo para andar agora ao lado do apóstolo Paulo num contexto de muito sofrimento, ou num contexto onde ele havia passado por situações difíceis, onde ele agora acabou de ter uma ruptura e uma briga muito séria no contexto onde eles estavam, com Barnabé, aquele que iniciou a sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária, e Deus levanta agora Timóteo para andar ao lado de Paulo. E não foi apenas Timóteo. Quando a gente lê o versículo 10, anota aí na sua Bíblia, é a primeira vez que a partir de agora, Lucas entra na cena
literalmente. Ele passa a viajar com a caravana missionária. Você vai ver que aparece aí o pronome, não, aparece aí o nós, e Lucas se inclui na caravana. No versículo 10, leia lá para você ver. Veja comigo. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Então, a partir do versículo 10, a partir daí, Lucas começa a entrar dentro do cenário. Antes, Lucas estava fazendo uma acurada investigação, tendo as informações devidas para escrever o livro. Agora, Lucas faz parte, ele é testemunha ocular naquilo que Deus está fazendo nas viagens missionárias. Então, Lucas e Timóteo se unem à caravana de Paulo e Silas no contexto missional. Eu quero chamar sua atenção para isso. Eles aparecem na vida de Paulo, não é por acaso. O Senhor sabe, meus amados, que nós precisamos de cristãos para nos incentivar enquanto estamos trabalhando pela causa de Cristo. O Senhor sempre vai nos dar motivos para continuar nos fortalecendo e nos encorajando nos nossos momentos mais difíceis da vida, nos momentos onde nós não encontramos resposta para muitas coisas que precisamos. Deus faz isso com Paulo. Deus levanta não apenas Silas, mas Deus traz para ele um amigo fiel chamado Timóteo, um jovem, e Deus traz para ele também um médico amado que vai andar ao lado do apóstolo para cuidar do coração deles. Deus sempre vai nos consolar e nos fortalecer nos momentos difíceis da vida, para não pararmos com aquilo que Ele nos chamou para fazermos, mas darmos continuidade. E veja que isso acontece. Leia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6, e veja se não é isso que está acontecendo, se Deus não está fazendo isso nos momentos difíceis da vida dos seus servos. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo falando da alegria e do privilégio que ele tem no desenvolvimento do seu ministério, escrevendo esta igreja em Corinto, ele fala assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deus é aquele que nos consola, que nos motiva, que nos fortalece em momentos difíceis da caminhada cristã. E Deus faz questão, na segunda viagem, de levantar uma equipe missionária e trazer um jovem, que é um jovem fiel, mas também trazer Lucas para estar próximo de Paulo. Lucas, então, traz essas informações sobre esse jovem, que é um jovem comprometido, queridos. Não é um jovem simplesmente que for encontrado. Paulo encontra nesse jovem um jovem fiel, um jovem com princípios, um jovem que tem bom testemunho. É por isso que ele faz parte da equipe. O versículo 3 vai falar claramente, o versículo 2, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Esse jovem era um jovem comprometido e nós precisamos, nos tempos de hoje, orar para que Deus levante mesmo mais e mais jovens comprometidos com o reino, como Timóteo foi. A gente tem estudado aí, os jovens têm estudado a carta, a primeira e a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, e percebe que apesar de tantos desafios que esse jovem teve na vida, apesar, queridos, dos compromissos ou das responsabilidades, esse foi um jovem fiel a Deus e às Escrituras. A Deus e a palavra dele. E aí esse jovem, Timóteo, passa então a integrar essa equipe missionária, e o versículo 3 vai falar que Paulo fez algo. Paulo diz que circuncidou Timóteo. E aí, talvez a pergunta seja, mas Paulo não está contradizendo a decisão que fora tomada pela igreja, de que é somente pela fé e graça em Cristo? Por que que Paulo está circuncidando Timóteo? Veja que Paulo agiu dessa forma e de forma coerente com suas convicções. Paulo, ele era flexível quando os princípios não estavam em jogo. E ele percebeu que a circuncisão de Timóteo seria vantajosa para a sua capacidade de proclamar o evangelho, meus irmãos.
Timóteo era filho de pai grego. E ele sabia que os judeus já estavam alvoroçados e iriam criar dificuldades para o apóstolo. Lembrando para vocês, que eu falei isso para vocês no início da primeira viagem missionária, que a estratégia do apóstolo Paulo, chegando em cada região, era procurar uma sinagoga para pregar o evangelho. Imagina Paulo entrando com Timóteo em uma sinagoga, Timóteo sendo gentil, que eles não ia dar certo. Paulo faz isso por uma estratégia. Ele é fiel aos princípios, às decisões, mas ele vê a possibilidade de agora circuncidar Timóteo para que não tivesse nenhum tipo de empecilho com a pregação do evangelho de Cristo Jesus. Veja isso, que Paulo é flexível. Observa lá esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 23, Paulo diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o intuito de Paulo aqui, quando ele circuncida Timóteo, é para que não houvesse nenhum tipo de empecilho de que pessoas pudessem ouvir sobre Jesus Cristo. E aqui cabe, então, uma pergunta em termos de aplicação. Existe alguma coisa em nossas vidas que tem dificultado aqueles que nos cercam de ouvir o Evangelho? Existe alguma coisa em nossas vidas que impede ou dificultam as pessoas que estão próximas de nós de ouvir o Evangelho? Será que o que eu digo, o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, condiz com o que eu vivo? Paulo diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E nós precisamos pensar sobre esta pergunta. Você está disposto de abrir mão das suas convicções pessoais, não doutrinárias? Pessoais. Seu conforto, por causa do Evangelho e da cooperação com ele? Como nossas irmãs estão fazendo lá no sítio da Mata, na Bahia, num calor miserável, trabalhando com muitas crianças, em um contexto missional, dormindo, talvez, em colchonete, a maioria das vezes. Você está disposto? Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando: eu não quero que nada impeça-me de pregar o Evangelho de forma livre, onde pessoas possam ter atenção apenas àquilo que estarão ouvindo. E não olhando se Timóteo é ou não é filho de um pai gentil, é ou não é crente, é ou não é circuncidado. Paulo está falando que ele faz de tudo por causa do Evangelho. E é por isso que ele circuncida Timóteo. Então, a circuncisão de Timóteo permitia que ele, então, ao chegar nas sinagogas, eles não fossem coagidos ou, muitas das vezes, argumentados o porquê que Timóteo estava com eles naquela viagem. Isso foi por uma questão de tornar-se judeu para ganhar os judeus. De modo que esses judeus pudessem confessar a Cristo. Paulo não queria, queridos, que nada dificultasse o povo judeu de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Então, todos nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus sabedoria para agir e muitas vezes permanecermos firmes onde deveríamos ceder, e muitas vezes nós cedemos onde nós deveríamos permanecer firmes. Temos que pedir sabedoria a Deus. Onde é, Senhor, que devo permanecer firme? Aqui eu não abro mão. Deus, será que esta é uma convicção pessoal ou doutrinária? Se é pessoal, Senhor, o Evangelho está em jogo. Abro mão de convicções pessoais e de confortos pessoais para a proclamação do Evangelho. Paulo está fazendo isso aqui. Paulo está falando assim: esse homem vai ser circuncidado para que o Evangelho possa então chegar ao coração dos gentios. Portanto, aqui tem a nossa primeira aplicação, que é esta aqui. Voltar. A primeira aplicação é esta. Precisamos aprender que o Espírito Santo é soberano nas estratégias missional. Precisamos aprender que o Espírito Santo é soberano nas estratégias missionais. Acho que ficou aqui. Não, tá ok. Só para não me perder. Vamos lá.
Então nós precisamos aprender que o Espírito Santo é sim soberano nas estratégias missionárias. E a primeira lição que o texto tem para nos ensinar, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é essa aqui. As oportunidades vão sempre aparecer para aqueles que já estão servindo ao Senhor. As oportunidades vão sempre aparecer para aqueles que estão servindo ao Senhor, percebendo que o Espírito Santo é soberano sobre as estratégias. Por quê? Circuncida Timóteo, para que ele não seja empecilho na pregação do Evangelho. Então, primeira lição que nós devemos aprender no texto é essa. Deus, ele vai nos dar a oportunidade para servir no reino, mas se nós já estivermos servindo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, tem tanta gente querendo ser missional, ou querendo participar de viagens missionárias, mas você não vê ele envolvido em nada na igreja. Eu tenho um amigo que ele queria ser missionário nos Estados Unidos. Você acredita? E aí uma vez eu conversando com ele, ele falou, cara, meu coração arde pelos Estados Unidos. Eu falei, é mesmo? É. Eu falava assim, mas hoje você está fazendo o que no reino? Não, hoje eu estou meio parado. E você entende que Deus te chamou para você ser missionário nos Estados Unidos? É. Queridos, se nós não conseguirmos cumprir com a ordenança de fazer discípulo onde estamos, conseguiremos num contexto transcultural, onde tudo é tudo diferente para nós? A gente vê essa lição aqui, que as oportunidades aparecem para aqueles que já estão servindo. Paulo e Silas e a caravana eram alguém que estavam completamente envolvidos com a obra, servindo ao Senhor, servindo nas igrejas locais, servindo onde eles estavam, servindo e sinalizando o reino de Deus. Se você ler aí o versículo 6 até o versículo 8, a gente vê isso claramente, diz que Paulo e seus companheiros viajaram pelas regiões da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Deus vai chamar essa equipe missionária e dar oportunidade para que eles preguem o Evangelho onde o Senhor os enviaria. Então veja que esse chamado missional não surgiu para pessoas que estavam fazendo nada, ele veio para homens que estavam servindo ativamente ao Senhor. Lembra no primeiro, capítulo 13, da primeira viagem missionária, o que Paulo e Barnabé eram da igreja em Antioquia? Líderes. Um dos fundadores da igreja. Eles estavam envolvidos, ativamente trabalhando na igreja em Antioquia, e aí o Espírito Santo diz assim, olha, separa lá aqueles dois irmãos, porque eles não estão fazendo nada, eu vou dar trabalho para eles, vou enviar eles para o campo missionário. Não, Deus pega quem está trabalhando e vai dar oportunidade para quem já está servindo. E ele está fazendo isso aqui. Essa equipe missional, Paulo e Silas, já era alguém envolvidos com o reino. Você pode, para que você tenha noção do que eu estou falando sobre essa questão de ter a oportunidade para aqueles que já estão servindo, quem dirige sabe que se você não ligar o carro e movimentar, você vai ter muita dificuldade de virar o volante. Você pode passar o dia todo com o carro parado, mexendo o volante de um lado para o outro. O carro ele não vai sair do lugar. Mas se o carro estiver em movimento, você vai chegar a qualquer lugar que você assim quiser. Você pode virar o volante. Tem que se movimentar, gente. A ideia aqui é de que Deus vai sim levantar e usar aqueles que se interessam e já estão servindo. Então a ideia aqui é de que nós devemos sim nos movimentarmos. Você pode sentar, você pode orar, suplicar pela direção de Deus quanto aquilo que você quer fazer na igreja, mas se você não vai obter nenhuma resposta se você não estiver servindo. Deus sempre vai usar aqueles que estão servindo. Então comece a fazer algo para o Senhor. Ele direcionará a sua vida para o local e a obra missionária ou no local onde Ele irá usá-lo. Pastor, mas se eu já estou servindo em incoerência, Deus vai me tirar de onde eu estou servindo para ir para outro lugar servir? Sim! Você está servindo na igreja e Deus vai começar a te usar na escola, Deus vai começar a te usar em diversos lugares.
Mas é necessário estar em constante movimento. E não é apenas orar, é se envolver e dizer, Deus, o que eu tenho que fazer no reino, o que eu tenho que fazer na igreja local, com o que eu devo me envolver, Senhor? Esse é o contexto onde eu estou, o que eu devo fazer. A minha vida e a sua vida, a minha e a sua agenda, ela precisa ser completamente envolvida no contexto missional, queridos. No trabalho, na faculdade, no meu relacionamento dentro do contexto de família, no meu relacionamento com meus amigos, a minha agenda tem que ser missional. A gente vai ver que a agenda da igreja é dirigida por Deus e não pelos obreiros. O texto vai dizer que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, que parece uma coisa, como é que o Espírito Santo de Deus impede Paulo de pregar na Ásia? Por quê? Porque não era o momento. A agenda dos obreiros, a agenda dos servos de Deus é do Espírito de Deus e não dos servos. É Ele que faz, é Ele que direciona. Pastor, então Deus não queria que a Ásia fosse salva. Não é isso. Não é isso, queridos. Mas você percebe que Deus vai usar a vida desses homens que já estão envolvidos com o reino? Homens que eram comprometidos. Paulo estava em sua segunda viagem missionária e ele estava determinado a sair a espalhar as boas novas de Jesus Cristo e a vida deles eram completamente dependentes da ação do Espírito Santo. Então, olha só que interessante essa primeira aplicação. O Espírito Santo é soberano na agenda missional da igreja. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E ele vai dar as oportunidades para aqueles que já estão servindo. Se você olhar, querido, o contexto geográfico, ou o mapa da segunda viagem missionária, é bem interessante. Porque eles estavam num contexto de uma região onde eles queriam pregar o evangelho. O Espírito Santo os impede de ir para aquela região e os leva para uma região bem mais distante. A Macedônia é lá, a Europa, lá em cima. Deus tira Paulo do contexto da atual Turquia, da Ásia, e leva eles lá para a Europa, lá para a Macedônia. Para dizer, não, é aqui que vocês vão pregar o evangelho, porque a agenda do obreiro é dele, e ele faz do jeito que ele quer. Pastor, mas Deus não queria fazer isso com a Ásia, ele sim queria. E ele fará isso. O desejo de Deus era que todos fossem salvos. Era, não é. Mas precisamos entender que temos que nos adequar à agenda do Espírito Santo. E essa invasão da Europa não estava na mente de Paulo. Paulo disse, não, a Macedônia agora não. Mas estava na mente do Espírito. Deus queria que a Macedônia pudesse ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a primeira lição, meus irmãos. Deus vai nos dar as oportunidades de servir. Deus vai nos dar as oportunidades de pregar o Evangelho. Mas Deus fará isso com quem está envolvido no reino, com quem já está servindo. Liga o carro, mexe o volante, mas fique sensível à direção do Espírito Santo. Se mexa, saia da inércia, movimente-se. Se coloque à disposição, sirva ao Senhor. E a minha fala é uma fala de contexto missional. Pregue o Evangelho, fale de Jesus Cristo. Segunda lição que a gente vai aprender, e eu acho que é bem interessante, Deus às vezes nos conduz fechando algumas portas. O versículo 7 vai dizer, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, insistindo, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eles tinham um propósito, e Deus às vezes faz isso. Deus, às vezes, impede-nos de tomarmos algumas decisões, porque Ele quer nos direcionar. E há uma lição aqui, a porta se fecha hoje, mas ela pode ser aberta amanhã. Às vezes Deus fecha uma porta apenas temporariamente. Paulo estava pensando em ganhar a região da Ásia, e Deus queria toda a Europa. Às vezes a gente está pensando em determinadas coisas e Deus está nos conduzindo
Seja sensível. Deus, o que o Senhor está fazendo? Meu desejo era esse. Por que o Senhor está fechando essa porta? Por quê? É temporário? É para agora? Não é? Deus me dá sensibilidade para entender isso. Deus fecha a porta para a pregação do Evangelho naquele contexto da Ásia, mas depois nós vamos ver que esse mesmo contexto ele é completamente evangelizado. Mas o desejo de Deus é de que Paulo fosse para outra região com aquela equipe missionária. Lembra de Provérbios capítulo 16, versículo 9? Um dos versículos mais profundos dentro daquilo que o Provérbios nos apresenta. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, querida igreja, podemos fazer nossos planos, mas é Deus quem determina o caminho. Deus, às vezes, fecha algumas portas para nos ensinar a estar mais sensível à atuação do mesmo, na sua vontade em nossas vidas, em alguns contextos que precisamos aprender. Essa é a segunda lição. E qual que é a aplicação? O Espírito Santo é soberano em conduzir a vida dos seus servos. Talvez não seja o que eu quero, o que eu planejei, o que eu sonhei. Eu planejei minha vida toda para isso. E Deus fala, mas não é isso que eu quero para você. Por enquanto você vai fazer isso. E se for minha vontade, te darei a possibilidade de fazer isso. O Espírito Santo é soberano em conduzir as nossas vidas para a sua vontade. E aí, meus amados, abrindo um parênteses, sabe por que muitas das vezes nos sentimos infelizes? Parece que a vida não faz sentido, porque muitas das vezes nós estamos fugindo daquilo que Deus quer que façamos. E eu tenho dito isso aqui. Nós só seremos plenamente felizes dentro da vontade de Deus. É Ele que conduz. Então, se Ele fechou a porta agora, olha ao Senhor e fala, Deus, por que essa porta está fechada agora? A oportunidade, eu queria aqui pregar o Evangelho, se esse é o objetivo. E o fechar a porta aqui, ainda bem que eu não fechei o parênteses. O fechar a porta aqui é num contexto de pregação do Evangelho. Lembra das 7 cartas? Uma das 7 cartas lá que a gente falou para vocês? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? E a gente usa esse versículo para tudo, né? Deus vai abrir uma porta, meu irmão, na empresa, amém? Se prepare, a porta que Deus abre naquela empresa, ninguém pode fechar. Não se aplica. A porta aberta para a pregação do Evangelho sempre. Paulo vai utilizar essa expressão, e Deus me abriu uma porta para a pregação do Evangelho. Sempre que você observar esse contexto, essa expressão aparecendo nas Escrituras, tem sempre a ver com a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não estou falando que Deus não pode sim te dar um emprego, não é isso. Eu estou falando que quando você usa esse versículo para dizer que Deus te abriu a porta e Deus abriu e ninguém fecha, aí no outro dia ele fecha, aí você fala, mas não foi Deus que abriu? Não é nesse contexto. A pregação do Evangelho, Deus vai sempre abrir as portas. Mas às vezes nós precisamos estar sensíveis para saber que o Espírito Santo é soberano e vai me conduzir para onde Ele quer, da forma como Ele quer, para que eu pregue o Evangelho. A estratégia missional é dele. Circuncida Timóteo, mas vai ser contrária àquilo que a decisão da igreja acabou de falar. Não, mas essa é uma decisão sua, Paulo. Circuncida Timóteo, porque é uma estratégia de você chegar em locais e não ser impedidos de pregar o evangelho. Faça tudo por causa da pregação do evangelho. Seja cooperador com ele. É ele que vai estar trabalhando, o Espírito Santo vai conversando, o evangelho, a palavra liberta. Faça isso, Paulo. Pregue o evangelho. Esteja sensível à minha voz. Terceiro, finalizando, que lições podemos aprender? Quando Deus revela a sua vontade, nós devemos obedecer. Você tem sido obediente à vontade de Deus para a sua vida? O versículo 9 vai dizer, versículo 8, então contornaram Mísia, desceram a Troide, e durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um varão macedônio
gritava para Paulo: passa a Macedônia e ajuda. Você percebe a obediência no ato daquilo que Deus estava falando ao coração deles? Primeiro, o Espírito Santo o impediu. Segundo, o Espírito de Jesus impediu. Eles então, entendendo isso, desce a região, sai daquela localização, vai para a Troade. É que eu não coloquei o mapa, senão eu ia mostrar para vocês a distância geográfica que é. Vai para Troade, aí lá em Troade, então, no período da noite, ele está lá e de repente tem uma visão. Não me pergunte como, meus irmãos. Eu só sei que Paulo tem uma visão, ele enxerga um varão macedônio. Geralmente os macedônios eram num contexto mais de pouca estatura, e ele enxerga esse varão macedônio gritando: Paulo, socorro, ajuda-nos, passa-nos a Macedônia, onde Deus, o Espírito Santo, estava querendo enviá-los. E aí, quando Paulo tem esta visão, quando Deus revela a sua vontade, então Paulo obedece. Agora, se você estivesse andando pela rua e ouvir alguém gritando: ajuda-me, socorro, ajuda-me, você certamente tomará alguma atitude. Certamente eu e você nos colocaríamos à disposição de ajudar, ou de encontrar uma maneira de socorrer aquele necessitado. Foi justamente isso que Paulo fez. Foi justamente isso que aconteceu com Paulo em uma visão. Ele vê um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, ouvindo, entendendo a direção do Espírito Santo, deu a melhor ajuda do mundo para a Macedônia, que é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Semana que vem a gente vai ver os 3 encontros de transformação que aconteceu na Macedônia. Em um desses encontros, do carcereiro, Paulo diz para ele, respondendo à pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo fala: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Essa é a melhor ajuda que nós precisamos oferecer. Esta é uma mensagem útil que nós devemos compartilhar. E Paulo ouviu, Paulo entendeu. Mas quando a gente olha para esse terceiro ponto, quando Deus revela a sua vontade, devemos obedecer. Talvez a gente pergunte: mas como descobrir a vontade de Deus? Talvez essa seja a primeira pergunta. Como descobrir a vontade de Deus? Como é que isso vai acontecer? Você descobre a vontade de Deus hoje da mesma forma que o povo de Deus sempre descobriu, passo a passo. A gente vai observar que Paulo e Silas e Timóteo conversaram sobre o assunto, discutiram tudo o que havia acontecido, de onde vieram, para onde iriam, e falaram a da porta aberta e a visão do homem macedônio. Eles falaram sobre isso. Paulo compartilhou com seus companheiros acerca da visão, e juntos eles discutiram o seu significado e as suas implicações, e chegaram a uma conclusão de que Deus os havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. A gente vê isso. Eles discutiram e eles sabiam disso. Então, esta é a forma de descobrir a vontade de Deus, através do simples senso comum. O que é que Deus está falando? Eu estou insistindo nisso, meu Deus, não está dando certo. O que é que Deus está sinalizando para o meu coração? O que eu preciso estar sensível para compreender o que Deus está falando comigo agora? Primeiro, o Espírito impede de ir para cá. Depois impede de novo. Agora eu vou descansar em Troade, tenho uma visão de um homem gritando: vem para cá e me ajuda. Paulo então senta com a caravana missionária. Veja lá, verso 9. Durante a noite, uma visão na qual um homem macedônio estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos. Imediatamente, Lucas está falando. Paulo teve uma visão, ele compartilhou conosco. E nos preparamos. Veja o versículo 10. Nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia. Veja que eles concluíram. Não foi uma decisão de Paulo. Concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então, como descobrir a vontade de Deus? Através do simples senso comum. Deus está fechando a porta? Eu gostaria de fazer esta faculdade. Eu gostaria de entrar nessa faculdade, vou fazer determinada área da minha... Não está dando... O que está acontecendo? Seja sensível. O Espírito Santo é soberano sobre a agenda dos seus servos, no contexto missional. O que eu vou fazer?
Para onde eu devo ir? Ouça. Ouça para descobrir a vontade de Deus e tome as decisões de acordo com a vontade de Deus. Algumas perguntas a gente precisa fazer. Quando eu e você decidimos fazer a vontade de Deus, você vai saber com antecedência os resultados? Claro que não. Por que nós não vamos saber os resultados daquilo que nós decidiremos dentro da vontade de Deus? Porque Deus nos mostra a sua vontade, Ele não nos mostra o futuro. Deus mostra a sua vontade e nós devemos obedecer quando Deus nos mostra qual é a sua vontade. Deus não mostra a vontade já revelando o futuro. Imagina se Deus faz isso com Paulo. Não, ele não faz isso. Deus só fala assim, ó, Paulo, continua. Lembra lá de Ágabo, quando amarrou o cinto? A gente vai ver isso no capítulo 20, se não me engano. Deus não mostra qual é o futuro, mas Deus fala assim, ó, o que te aguarda em cada cidade na pregação do evangelho é a tribulação. Mas ele não mostra que tipo de tribulação que é. Deus, ele revela só a sua vontade. Ele não revela o futuro. E à medida que nós obedecemos à vontade de Deus, as coisas vão acontecendo. E dentro da vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, Deus ele vai trabalhando. Ele nos mostra o primeiro passo, como Deus revela a sua vontade, passo a passo. Eu tinha convicção do chamado. Eu tinha convicção de que Deus me chamou para o ministério. Mas tinha hora que eu falava, será que é isso mesmo? À medida que eu dava um passo, à medida que eu dava outro, obedecendo à vontade de Deus, as coisas iam ficando mais claras. De que essa era a vontade de Deus e que eu deveria permanecer dentro daquilo que Deus me chamou. Ah, eu deveria continuar na minha zona de conforto. Eu deveria ter continuado aquilo que eu sonhei, que eu planejei. Mas Deus foi revelando a sua vontade passo a passo, da mesma forma que ele fez com a equipe missionária, impedindo de ir para a região da Frígia ou Gálata, impedindo de descer para a Mícia, e levando-os a Troade, onde agora Paulo tem uma visão e ele conclui, juntamente com a equipe missionária, de que eles deveriam ir para a Macedônia. Agora perceba o objetivo e a conclusão clara da equipe missional no versículo 10. Ele vai dizer assim, olha lá, observa comigo a conclusão. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Não é no lugar mais confortável, não é no lugar de segurança, não é onde eu quero, é onde Ele quer, na direção dEle, na vontade dEle, com um objetivo: a pregação do Evangelho. Deus conduz sempre a agenda dos seus servos. Portanto, queridos, podemos aprender com esses versos que normalmente a orientação de Deus não é apenas negativa, mas também positiva. Algumas portas se fecham, mas outras se abrem para a pregação do Evangelho. Não apenas circunstancial, mas também racional. Devemos pensar sobre a nossa situação e sobre a tomada de decisão. Ah, mas aqui em Listra foi onde eu sofri, aqui as coisas estão difíceis, aqui são mais fáceis. Não é circunstancial. A decisão, ela não é apenas circunstancial, ela é também racional. Vamos aqui conversar sobre o que aconteceu? Por que o Espírito Santo não quer nos deixar aqui? Por que eu tenho uma visão de alguém clamando por socorro? O que isso significa? Significa de que Deus nos quer nesta direção. Conclusão simples, no senso comum. Deus estava direcionando a vida dos seus servos. Não é apenas uma decisão pessoal, mas uma decisão conjunta. Eles compartilharam uns com os outros. Eles meditaram sobre o que estava acontecendo para chegar a uma conclusão comum. Então, concluímos que não foi uma decisão de um, foi da equipe, que estavam sensíveis
a voz de Deus na direção e na agenda missional. E aí, no nosso slide, que está lá na tela para vocês, de uma coisa tenha certeza: Deus prometeu guiá-lo com segurança em sua jornada por esta vida, e Ele disse que será o seu guia até o fim. Ele prometeu e Ele não falha, queridos. Deus continua sendo o Senhor da vida da sua igreja. Ele continua sendo o Senhor sobre nossas vidas. Queridos, se porventura você tem estado desanimado, você tem estado desencorajado, o Senhor é aquele que levanta pessoas para nos encorajar, para dizer não desista, continue pregando o Evangelho, esteja sensível à agenda missional do Espírito Santo, à soberania dele na sua vida. Observe, tenha sensibilidade se coisas que você planejou não têm acontecido e se coloca à disposição de Deus para saber qual é a direção que Ele quer dar para a sua vida dentro do contexto profissional, dentro do contexto familiar, dentro do contexto eclesiástico. Esteja servindo a Deus. Deus sempre vai dar a oportunidade de servir no reino para quem já está com as mãos no volante, dizendo para Deus: Deus, usa a minha vida, eu estou envolvido. Isso é uma grande verdade, meus amados. Ele vai levantar para servir. E o que tudo isso tem a ver com as nossas vidas? Veja lá. Peça a Deus para incomodar o seu coração com o clamor dos perdidos. Venha e me ajude. Se você não puder ir, pelo menos você vai contribuir e orar para que os missionários possam ir. Essa é a melhor ajuda que podemos dar a um mundo desesperadamente perdido. Compartilhar uma mensagem de salvação. Só Cristo salva. Então, queridos, que Deus nos ajude a darmos continuidade, lembrando que o livro de Atos, ele não tem conclusão. Atos acaba de forma ininterrupta, mostrando claramente que Deus continua, através do seu Espírito, usando a vida da sua igreja, na ação missional pelo mundo. Tanto em Cubatão, como na Bahia, como nos outros estados, como no mundo. Deus é aquele que continua usando a vida dos seus servos. Semana que vem, nós observaremos os 3 encontros que Paulo teve na Macedônia. Nós aprenderemos como foi que Deus usou a vida desses missionários dentro do campo macedônico. Só lembrando a fala anterior, que Deus nos revela a sua vontade, não o futuro. Deus não revelou o que ia acontecer na Macedônia. Deus não revelou o que ia acontecer em Filipos. Deus revelou a sua vontade. Qual era a sua vontade? Vão para a Macedônia. Seja sincero. Se coloca no lugar de Paulo e dos missionários. Se coloca no lugar de Silas. Se Deus revelasse para Paulo e Silas a sua vontade e o que iria acontecer, e eu e você estivéssemos no lugar de Silas, nós iríamos? Se Deus chegasse assim e falasse assim: Tio, posso usar teu nome? Deus vai usar assim, fala assim, ó, eu vou enviar a Tiana, eu vou enviar a Laís. Tudo bem, Lala? Deus vai enviar a Lala e a Tiana. E vai falar assim, ó, para onde eu vou enviar vocês, vai ser difícil. Vai ter gente que vai levantar, vai tacar pedra em vocês. Imagina. Eu não vou. Eu certamente vocês também não iriam. Eu não vou. Deus me livre. Pastor, você está desmotivando a gente de ir. Não. Só estou falando que Deus revela a vontade dele. Seja apenas obediente. E na medida que você obedecer, Deus sempre estará com você. Você verá coisas extraordinárias daquilo que Deus vai fazer enquanto você está em obediência. Eles chegam na Macedônia, gente. Pessoas são libertas, são transformadas pela ação poderosa do Espírito. Eles são presos. Eles sofrem. Nós precisamos estar sensível ao que Deus está fazendo. Eu creio, irmãos, amada igreja, eu creio, de que Deus está fazendo algo grande
e extraordinário na vida da sua igreja, apesar de todo o sofrimento. Eu creio. Eu creio que a igreja nunca mais será a mesma. E aqueles que estarão sensíveis à voz desse Deus, estarão disponíveis para levar a melhor ajuda a um mundo desesperado e perdido. O mundo clama por socorro. Cubatão clama por socorro. O Brasil clama por socorro. Passa-nos a mata dos, sítio da mata e ajuda-nos. Passa-nos a Vila Esperança e ajuda-nos. Pastor, precisa ir tão longe? Não. Atravessa a calçada e ajuda o vizinho. Você precisa entender que a agenda de Deus ou do Espírito, ela é missional. Pastor, mas eu estou desmotivado, eu não aguento. Deus é aquele que levanta e conforta e consola nos momentos difíceis. Ele sabe, queridos, que muitas das vezes nós choramos, que muitas das vezes nós estamos chateados, que muitas das vezes nós queremos largar tudo. Ele sabe, Deus, na sua infinita soberania, vai sondando os nossos corações e vai levantando vidas para dizer assim: olha, continua, não desista, eu tenho muitas vidas para serem salvas, apenas ouça a minha voz, obedeça a minha vontade, eu estou com vocês. Essa é a promessa do Senhor. Que não apenas estaria com os discípulos, mas que estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, Ele é aquele que nos consola nos nossos momentos difíceis, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, e a cada passo dado ouvir, entender e obedecer. Talvez você que esteja aqui, que está nos ouvindo, sobre todas essas falas que você tem agora tido acesso, não esteja entendendo nada, mas eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos aqui reunidos porque um dia o que Paulo fez aconteceu conosco. Alguém usado por Deus, sensível à voz de Deus e obediente, decidiu então pregar o Evangelho. E aí nasceu um grupo, bem pequeno, 65 anos atrás, com a iniciativa de um pastor. E com alguns irmãos com o coração queimando e falando: nós aceitamos o desafio de começar um pequeno grupo aqui. E começaram a se reunir, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E isso está aqui hoje. E esse é um legado que eu e você temos de dizer assim: nós não podemos deixar isso morrer. Nós vamos continuar pregando o Evangelho. Nós vamos continuar falando do amor de Cristo. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês que nós temos pessoas na história desta igreja que marcaram a vida desta igreja. Homens que se envolveram, mulheres que se envolveram, e nós precisamos também estar sensíveis para dizer: Deus, ele foi o tempo deles, a maneira como Deus usou a vida deles, chegou o meu tempo, chegou a minha vez, Deus usa a minha vida, porque pessoas precisam ouvir do Evangelho. Pessoas precisam ouvir. É por isso que eu entendo que Deus está fazendo coisas grandes, no meio da igreja, irmãos, no meio da igreja. Eu já falei algumas vezes aqui e volto a falar. Nós vamos conviver com o contexto da pandemia, vamos conviver com o contexto do vírus, ano após ano. Mas nesse contexto, Deus está despertando aqueles que estão sensíveis à sua voz. E a igreja vai precisar se envolver nisso. Vai ter muita gente que vai ficar, vai. E não é por iniciativa, é porque não entendeu. Mas Deus vai levantar muita gente comprometidas com o reino. Hoje, antes de começar o culto, conversava com os ministros, duas ministras, e nós falávamos sobre esse contexto de sofrimento. Não está sendo fácil, queridos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo. E não é número, sabe? São vidas. Não é número, é vida, irmãos. A igreja precisa entender que a agenda missional continua. Deus deseja usar as nossas vidas, onde quer que estejamos, para a proclamação do Evangelho. Esteja sensível e obedeça a sua voz. Que Deus nos ajude, que Deus nos direcione, que Deus continue nos despertando para a proclamação do Evangelho, para que vidas sejam alcançadas
e transformadas pelo mesmo, em nome de Jesus. Coloque de pé. O louvor, já gostaria de convidar o louvor, Bruno. Nós vamos orar. Quero fazer um desafio para você que está em casa, você que está aqui. Peça a Deus para te dar sensibilidade para ouvir a voz dele. Diga para Deus: Deus, me ajuda a compreender qual é a tua vontade e me dá disposição de obedecer. Você que é igreja, diga para Deus: Deus, eu não tenho me envolvido em nada, nesse contexto de pandemia, eu tenho estado um pouco distante. O que eu devo fazer, Senhor? Me ajuda a ouvir a tua voz e obedecer. Liga a chave do carro, sabe? Começa a mexer no volante. Peça direção para Deus. Movimente-se. Não é só compromisso do pastor, do louvor, dos líderes, é compromisso da igreja, é nosso. Dentro da soberania de Deus, nós precisamos perceber que a agenda da igreja é do Espírito Santo. Ele vai fazer o que ele quer, irmãos, não o que nós queremos. Às vezes, por falta de sensibilidade, nós queremos fazer aquilo que desejamos. E aí parece que algumas coisas saem fora daquilo que Deus planejou e sofremos. Mas quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, queridos, as coisas acontecem. Pastor, mas quando eu comecei a pregar o evangelho, quando eu comecei a discipular, quando eu comecei, vai ser assim mesmo. A luta, mas você não está só não. Ele vai fortalecer, ele vai consolar, mas a missão continua, entendeu? Então talvez se você esteja se sentindo distante, frio, peça a Deus: Deus, me ajuda. Quero sair da minha zona de conforto. Segundo desafio, esse primeiro é para você que é a igreja. E dizer para Deus: ouse orar nessa noite. Diga assim para Deus: Deus, use a minha vida. Usa a minha vida, Deus, no meu trabalho. Usa a minha vida com a minha família. Usa a minha vida dentro desse contexto de sociedade. Existem muitos macedônios que estão gritando: socorro, ajuda-me. Preciso ouvir algo. Eu estou em desespero. O que eu devo fazer no contexto de pandemia? Eu perdi pessoas muito próximas. Eu estou sofrendo. O que eu devo fazer? A palavra de esperança é só Jesus. Ele tem poder para transformar a sua história e te dar sentido à sua vida. Mas isso não é simplesmente falar e deixar. É perseverar. É se comprometer, ele estar ali. É andar ao lado. É fazer discípulo. O engajamento missional é dia a dia. E acontece na minha e na sua vida. Você que está aqui e que talvez nunca tomou essa decisão de dizer assim: eu preciso de forma clara decidir que eu não quero mais viver nesse contexto de vida, eu quero tomar a decisão, a melhor decisão do mundo, que é aceitar esse Cristo. O carcereiro olhou para Paulo e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Somente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Se você que está aqui nessa noite e nunca tomou esta decisão ao lado de Jesus, entregando o seu coração para Ele, eu quero convidar você nessa noite em um ato de coragem, dizer para Deus: cansei desta vida, de tomar a direção desta vida, eu quero me colocar nas tuas mãos. Hoje pela manhã, na aula, nós tivemos o Fernando falando sobre a queda, e uma das falas do Fernando foi: lá no Éden, Deus providenciou a solução. O homem, Adão e Eva, tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira, mas o que o homem faz não cobre o pecado. Deus tomou a decisão de matar um animal, derramar a sangue, apontando para a expiação futura e dizer: a solução quem dá sou eu.
E a solução está em Cristo, o Cordeiro de Deus. É Ele. Eu quero convidar você nessa noite, em um ato de coragem, enquanto nós estaremos adorando a Deus, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você terá a sua vida transformada. Sua vida será outra, terá sentido. E você que é a igreja, eu quero convidar você a ser corajoso e dizer para Deus: Deus, usa a minha vida, me tira da zona de conforto. Eu não estou fazendo nada, me ajuda, Senhor, a estar sensível e perceber que a minha agenda, ela é do Espírito Santo, ela é do Deus vivo, e Ele fará do jeito que Ele quer e não como eu quero. Você entendeu isso? Então nós vamos adorar a Deus. E eu não quero ser aqui apelativo, mas nós vamos adorar a Deus. E à medida que nós vamos adorar a Deus, você vai orar. Ok? Eu vou estar lá fora. Se você tomar a decisão ao lado de Jesus, você passa lá fora e fala assim: pastor, eu entendi que a minha vida só vai ter sentido quando aceitar Cristo. Ok? Aí você fala para mim, a gente vai estar orando. Tá bom? Entenderam, queridos? Vamos adorar a Deus? O André não é Laís hoje. Lá. Após a canção, você pode orar encerrando o culto. Queridos, que está em casa, Deus abençoe sua vida, viu? Muito bom tê-los aqui conosco nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus continue sendo soberano na sua agenda humana, para que ela se torne missional, em nome de Jesus.